Olá, eu sou o Dr. Fausto Stangler e aqui a gente fala sobre técnicas e dicas para transformar o nosso consultório de uma maneira mais eficiente, mais inteligente, para que a gente tenha mais e melhores pacientes no nosso perfil de atendimento. Hoje a gente está falando sobre, dentro de uma série sobre marketing e conteúdo. Tá? E a maneira que a gente está utilizando aqui é, através dos parâmetros UTM, como utilizar a nossa construção de marketing dentro do marketing de conteúdo. Então eu estou entrando aqui, opa, aqui, ó, essa aqui é a minha tela, e a gente está falando aqui sobre UTM. Na verdade, o UTM vem de Urkin, Tracking Module, que na verdade é uma empresa que existia antigamente, foi comprada pelo Google e acabou virando o Google Analytics. E o fato é que o UTM, na verdade, são 5 parâmetros, e esses 5 parâmetros eles servem para balizar aquilo que a gente tem que entender que é importante para que a gente faça uma divulgação adequada dos nossos serviços e atraia pacientes adequados para o nosso consultório. Tá? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho só para entender aqui o que é o UTM, mas principalmente sobre um desses 5 parâmetros do UTM. Tá? Então, a gente tem aqui que são, um deles é o Source, outro deles é o Medium, o outro é Campaign, o outro é Term e o outro é Content. Na verdade, são 5 categorias que a gente pode colocar informações. Basicamente, a gente procura utilizar a informação correta na categoria correta. Então, aqui é a origem do cliente, qual é o meio que foi utilizado, a campanha que foi utilizada, o termo, e hoje a gente vai falar sobre o content. O que eu coloco nesses parâmetros de content, ou como eu uso o UTM, a parte do content, para estruturar o conteúdo que eu crio para os meus clientes. Tá? Na verdade, existem 2 formas de. Vou simplificar um pouquinho. Existem 2 formas de atuar no consultório. Uma é deixa a vida me levar, a outra é deixa eu tomar uma atitude quanto a isso. Quando a gente vai tomar uma atitude quanto a isso, a gente precisa divulgar os nossos serviços. E essa divulgação pode ser feita de 2 tipos: de forma orgânica ou de forma intencional. Vamos dizer assim, de forma orgânica é deixa que falem a meu respeito. E de forma intencional é eu vou mostrar o conteúdo. E essa forma de mostrar o conteúdo ela pode ser de uma forma desorganizada, eu simplesmente vou fazendo, ou de uma forma estruturada, eu preciso entender o que eu quero divulgar, para quem eu quero divulgar, desculpe, e qual o objetivo que eu tenho com essa divulgação. Então isso torna muito mais eficiente, é disso que a gente está falando. Tá? E essa divulgação ela pode ser de uma forma tradicional, através, por exemplo, jornal, outdoor, rádio, uma mídia geral, inespecífica, ou uma forma focada, direcionada para um público específico, que é o que a gente chama de marketing de conteúdo, e esse marketing de conteúdo atrai o perfil certo. Então, quando a gente falou em campanhas de divulgação, a gente falou sobre personas, o perfil de atendimento dos meus clientes, que tipo de público eu desejo, e aí, claro, que tipo de conteúdo eu preciso fazer para que esse público me perceba como sendo a referência. Tá? E hoje a gente vai falar justamente um pouco sobre conteúdo, mas não do conteúdo do tipo o que vai ser escrito, mas a maneira de abordar o conteúdo que vai ser apresentado. Então, do ponto de vista de geração de conteúdo, entende como se fosse um jornal ou uma revista. O que uma revista especializada faz? Se ela é uma revista de náutica, ela vai falar sobre barcos e mar. Se ela é uma revista de ginástica, ela vai falar sobre academia de ginástica. Se é uma revista de corrida, vai ter assuntos de tênis de corrida, por exemplo, cronômetro, relógios, marcadores, etc. Então, são assuntos específicos. Mas dentro dessas diferentes linhas editoriais, é o que a gente chama de linha editorial e de categoria ou de área de especialidade, a gente tem maneiras de abordar o conteúdo. Então, por exemplo, se eu for fazer um conteúdo da minha especialidade, que é oftalmopediatria, eu atendo crianças de todas as idades, principalmente em idade escolar. E uma dos assuntos que a gente aborda, uma das nossas linhas editoriais ou das nossas categorias de conteúdo aqui é, por exemplo, problemas de visão em crianças. Ou um outro, por exemplo, estrabismo. Ou um outro relacionado, por exemplo, ambliopia. E esses assuntos eu posso abordar eles de algumas formas. Basicamente, a gente separa aqui em big idea, ou a grande ideia, ou a ideia central, ou o assunto propriamente dito, e o punch, que é a pegada, é o tempero, é a característica. Tá? O que é a big idea? A big idea é, vamos dizer assim, qual é o enfoque que eu vou dar nesse assunto. Por exemplo, quando eu falo de visão em crianças, um enfoque ou um assunto é muita tela. Faz mal? Ou, por exemplo, ou não faz, né? Telas em excesso é prejudicial? Pergunta clássica.
São aquelas perguntas que eu recebo no consultório sobre os assuntos que são relevantes. Por exemplo, em termos de estrabismo, tem tratamento? Eu posso falar sobre o tratamento. Ou em termos de estrabismo, vento encanado causa estrabismo? Se pegar um vento, estiver olhando, né, olhando vesgo e pegar um vento, sobre a origem do estrabismo, sobre o tratamento, sobre o diagnóstico, sobre as complicações, sobre a prevenção. Então são vários enfoques diferentes para o mesmo assunto de estrabismo. Essa é a bigairia, ou qual é o enfoque que eu vou dar, qual é o prisma que eu vou utilizar para enxergar esse assunto. Então, a bigairia é, vamos dizer assim, o enfoque, ou a abordagem do assunto. Se for falar, por exemplo, de hipertensão arterial, é o tratamento da hipertensão arterial? São as novidades no tratamento da hipertensão arterial? Ou é o tratamento clássico da hipertensão arterial? Ou como era a história do tratamento da hipertensão arterial? Então são vários enfoques, são várias abordagens aqui. Tá? E o punch é a pegada, é o tempero, é o cutucão que eu dou para quem está distraído, de repente ele aterriza e diga, deixa eu ver mais sobre isso. Então, isso vem do princípio de divulgação, né, que chama AIDA. Atenção, interesse, desejo e ação. A gente está na fase da atenção com o punch. Se vocês estão distraídos na rua e de repente, isso aqui é interessante, esse é um punch. Pegaram vocês. Pegaram. Então, eu estou lá na internet sem fazer, opa, esse assunto é interessante. Pá, isso é um punch. Então, isso é controlado pelas mídias sociais e a gente deve controlar isso também. Que tipo de punch dá mais resultado para o nosso público, para o nosso assunto? Então, essa é uma construção que é individual, mas o princípio de construção é esse. Eu tenho que ter uma abordagem do assunto e um punch, uma pegada, uma chamada que tire a pessoa do mundo dela e diga, peraí, deixa eu ver mais sobre isso. Tá? Então, sempre que pode registrar daqui para frente, sempre que tiver alguma propaganda que do nada chamou a tua atenção, presta atenção no punch. Ali tem um punch e ali tem um conteúdo direcionado. Não é por acaso, não é por coincidência. E quanto mais, né, e aí são as estratégias diferentes, mas quanto mais imperceptível ele for, mais natural que ele aconteça. A gente vai se blindando contra essas chamadas, né? E aí são várias, enfim, esse é um jogo dinâmico, tá? Mas a ideia é colocar aqui que quando eu gero um conteúdo, dentro do meu marketing de conteúdo, que é uma maneira de divulgar o meu serviço, eu gero um conteúdo direcionado para o meu público, mas com uma big idea focada, centralizada, e com essa big idea eu dou um temperinho nela, que é o punch. Tá? Então, essa é a maneira que eu uso o UTM, ou os parâmetros de divulgação do marketing, para estruturar o meu conteúdo. E aí, essas informações de big idea e de punch, eu coloco dentro dos parâmetros de content. Essa é uma decisão minha, cada um, né? Faço como quiser, mas essa é a maneira que eu vejo que funciona melhor. Tá bom? Então aí eu consigo, dentro desse parâmetro de divulgação, ter a abordagem, vamos dizer assim, a big idea e o punch. Tem outros vídeos falando sobre outras partes importantes da estratégia de comunicação, em que fala sobre a campanha, fala sobre persona, fala sobre termo, fala sobre, vamos dizer assim, a área, a especialidade, a linha editorial. São, vamos dizer assim, divididos nesses outros parâmetros aí de UTM. Por hoje é isso. Se esse é um conteúdo que para ti foi relevante de alguma maneira, trouxe alguma informação que pode ser utilizada, eu vou te pedir para curtir ou para comentar esse vídeo, para fazer uma sinalização aí que a gente possa entender como valeu. E se quiser saber um pouco mais sobre esse tipo de conteúdo, normalmente aqui a gente fala sobre estratégias que transformam o consultório da gente num consultório inteligente para atrair mais e melhores clientes do nosso perfil. Tá bom? Um abração. Tchau, tchau.